Vamos lá. Distância entre dois pontos. Professor Gleison, vamos nessa mais uma. Gente, é possível calcular distância entre dois pontos, tá? Dentro do plano cartesiano. Tem um vídeo anterior que fala sobre toda a montagem do plano cartesiano até chegar aqui. Como é possível calcular a distância entre dois planos cartesianos? Conhecendo-se suas coordenadas cartesianas, ok? E nós vamos determinar o seguinte: a distância entre os pontos AB indicada por D de AB significa o seguinte: eu tenho que calcular a distância dentro do plano cartesiano. Vou fazer o uso desta nomenclatura aqui, desta fórmula, e vou chegar até aqui, mas vamos usar a de cima para depois eu demonstrar isso aqui, ok? O delta, ele usa-se esse símbolo para calcular a diferença entre a distância entre dois pontos, tá? Vou botar todos ali. O C, unidade de comprimento, e o A, unidade de área. Então eu quero calcular a distância do ponto A até o ponto B. Delta significa para fazer diferença. Aqui. Você vai ver assim, o ponto C, unidade de comprimento, e o A, unidade de área. Está aí no livro de vocês. Tem o XA e XB, YA e YB, ok? E eu quero calcular a distância deste ponto a este ponto, deste ponto a este, não me importa. Quero calcular a distância entre esses pontos. Então eu tenho XA menos XB na construção da fórmula, que é XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Isso significa que é delta X. Isso significa que nós vamos trabalhar delta Y. Então eu chego à conclusão que a fórmula é delta X ao quadrado mais delta Y ao quadrado. Eu já fiz esse menos esse, ou esse menos esse elevado ao quadrado, porque vai estar entre parênteses. Se ficar negativo vai ficar positivo, não há necessidade. E delta Y é esse menos esse ao quadrado. Isso que eu vou usar aqui. Lembrando que no gráfico nós temos em ordem anti-horário. Aqui fica neste quadrante, eu tenho o primeiro quadrante, este quadrante todo, para onde ele se prolongar para o infinito, eu tenho segundo quadrante, tá? Daqui a pouco eu vou apagar. Terceiro quadrante, e aqui o quarto quadrante. Este quadrante eu tenho a banda mais e a banda a abscissa mais e a ordenada mais. Neste quadrante. Neste quadrante eu tenho menos, que é o X, e Y, que é mais. Ok? Neste quadrante eu tenho tudo negativo, menos e menos. E neste quadrante eu tenho mais e menos. Ok? Como calcular a distância entre esses dois pontos? Sabemos que não está, mas eu vou fazer a demonstração. Quero calcular a distância daqui a aqui. Então, eu coloquei duas medidas aqui, ó. 1 e 2, 5 e 4. Vou até mudar, vou botar uma medida mais espaçosa para poder usar ali o desenho. Deixa eu saber. Vamos lá.
Eu digo que aqui é 1, tá? Uma sugestão, uma suposição. Eu ampliei a reta. E 2, eu digo que aqui é 5 e aqui é 4. Eu ampliei a reta. E eu quero calcular a distância deste ponto a este ponto. 1 e 2, 5 e 4. Então vamos lá. XA, XB, YA, YB. Tá? Eu chamo este cara aqui de XA, esse de XB, YA, YB. Tá? A ordem não importa. Então vamos lá. Já sei onde é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Quando ele é mais, menos, menos, mais, menos. Lá no primeiro ano do ensino médio vai ser excelente essa aplicação. Então eu venho aqui e faço o seguinte, olha só. A distância de AB é igual a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Ou melhor, a distância é igual a AX, 2 menos 1, 1 ao quadrado, AX ao quadrado, mais 5 menos 4, 1 ao quadrado. Então a distância do ponto AB é igual a raiz 1 ao quadrado, 1 mais 1. Então a distância do ponto AB é igual a raiz quadrada de 2. Então esta distância aqui, onde indica que é o primeiro quadrante, é raiz quadrada de 2. Deste ponto a este ponto é raiz quadrada de 2. Ok? Calculamos a distância entre dois pontos. E aí qualquer outra informação dentro do gráfico cartesiano que eu passar, você vai fazer esta aplicação em distância entre dois pontos, ok? Fechado? Vamos partir agora para ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento, ok? Vamos calcular o ponto médio de um segmento. São dados dois pontos, XA, YA, XB, YB. É possível determinar o ponto médio de um segmento A e B, conhecendo as coordenadas cartesianas desses pontos, tá? E quando eu achar o ponto médio, vai ser isso aqui. Eu tenho XA, YA, XB, YB. E o ponto médio vai ser exatamente a metade. O ponto médio é a metade desta reta, desta distância, tá? Então nós temos XA mais YA, XB e YB serão as coordenadas cartesianas que eu irei montar. E a metade, exatamente o meio delas, vai ser o XM e YM. Tá? Como determinar um ponto médio? Eu vou fazer XM. Quem é XM? X mais XB, XA mais XB dividido por 2. Esse mais esse dividido por 2. E o ponto médio? YA mais YB dividido por 2. O YM. Ou eu posso conhecê-la desta maneira. Ó. Fechou. Tá aqui. Esta aplicação. Vou dar um exemplo. Se aqui fosse 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5, eu iria calcular o ponto médio. Ou M, calculava 1 por 1, XA primeiro, XB, ou todo mundo dentro. Vamos calcular o XM. Olha, XA, YA, XB,
YB. Então quem é XM? XA mais XB dividido por 2. Então XM seria 2 mais 4 dividido por 2. XM seria 6 dividido por 2. Logo meu XM, meu ponto médio, seria 3. Então aqui seria o 3. Ó, 3. Aqui seria o 2. Deixa eu alterar essa afirmação aqui. Então tem que ter 2, né? Então eu vou botar aqui menos 2, para ficar legal. Ali é menos 2. Então trabalharemos aqui menos 2. Então eu terei 2 dividido por 2, eu terei 1. Tá? E eu terei 3 mais 4, paga aqui, eu terei YA mais YB, no YM, alterei para menos 2 para ficar mais tranquilo. Depois é só marcar os pontos ali e marcar o ponto médio. Eu terei 3 mais 5 dividido por 2, então YM é igual a 8 dividido por 2, YM é igual a 4. Ou eu posso usar a fórmula toda, ponto médio é igual a XA mais XB dividido por 2, vírgula, YA mais YB dividido por 2. Então o ponto médio vai ser 2 dividido por 2 entre segmentos, de um segmento. 8 dividido por 2. Então terei o ponto médio 1 e 4. Perfeito aí, 1 e 4. Aí eu venho aqui 1, 2, 3, 4. Tá? Tem o ponto médio é 1 e 4. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então eu tinha aqui menos 1 e aqui menos 2. Então em gráfico cartesiano eu tinha menos 2 e 3. Vou construir aqui menos 2 e 3. E 4 e 5. Aqui, olha. Olha. Agora eu vou calcular a medida entre eles, o XM 1 e 4. Esse 1 e 4 vai ser exatamente a metade. 1 e 4. Esse é o XM. 1, 2, 3. 1, 2, 3 unidades. Ok? Calculamos o ponto médio de um segmento. Valeu!